Amaldiçoo a você, ao Papa e a seu ministro e toda a sua dinastia. Nem você, nem o Papa, nem seu ministro verão o aniversário de minha morte. E todos os seus descendentes amaldiçoados estão. Assustador, né? Pois foi isso que ouviu Filipe o Belo, e esta foi a maldição dos Templários. A maldição dos Templários, o fim dos Templários. Todo mundo já ouviu falar desses Templários, aqueles monges cavaleiros que defendiam os católicos, defendiam os cristãos. No finalzinho do século XIII, era rei da França Filipe IV, conhecido como Filipe o Belo. Ele era um daqueles reis autoritários, firmes e fortes, e que consolidou o poder da França. E ele tinha sérios problemas com o Papa. O Papa, naturalmente, ficava no Vaticano. Num embate, ele decidiu mandar os seus soldados forçarem o Papa a tomar uma decisão que ele queria. O Papa não tinha jeito de concordar, e aí, curiosamente, tentou fugir pela janela e caiu, e morreu. Aí, então, foi necessário fazer um concílio para eleger o novo Papa, e ganhou um cardeal francês, que se tornou o Papa Clemente. Filipe, não satisfeito, temeroso que o Vaticano fosse longe, transferiu a sede do papado para a França, para a cidade de Avignon. Aliás, vou falar disso depois, é uma cidade linda que você tem que conhecer. Foi a única cidade fora do Vaticano que hospedou os papas por cerca de 60 anos. Pois bem, esse era o poder de Filipe o Belo. Ele percebeu no comecinho de 1300, já século XIV, que ele estava precisando de dinheiro. Conversando com seu assessor principal, digamos assim, eles chegaram à conclusão de que o único lugar que eles podiam conseguir muito dinheiro era com os Templários, que, com o fim das cruzadas, tinham se tornado uma ordem religiosa com muito dinheiro, com muitas posses e com um certo poder, embora eles não interferissem na política da França. Junto com os seus dois principais conselheiros, um deles, Nogaret, eles preparam um golpe contra os Templários, acusam os Templários de uma série de crimes, invadem o castelo central dos Templários e prendem os seus principais líderes. As acusações são as mais inacreditáveis, vários Templários são torturados para confessar esses crimes hediondos que estavam sendo praticados, e com isso o rei pega todo o dinheiro dos Templários. Depois de muita tortura, o chefe dos Templários, então, resolve dizer que vai confessar todos os crimes. É preparado, então, um grande evento na Catedral de Notre-Dame, quando o chefe dos Templários, Jacques de Molay, vai confessar junto com os seus dois principais apoiadores nos Templários. Nesse dia, ao contrário de confessar, imagina, reunidos todos os principais nobres, padres, papa, o líder dos Templários, ao invés de confessar, acusa o Felipe, acusa o Papa de todas as violências e de todas as coisas absurdas. Tendo em vista que não foi possível, ele então é entregue ao poder secular para ser condenado, e ele é condenado à fogueira. Num certo final de dia, o rei, com a sua família, na sacada do palácio, ficam olhando numa das ilhazinhas do Sena, são colocados 3 postes e os 3 então são condenados à morte. Com o fogo começando, Jacques olha para o Filipe o Belo, cercado pelos seus filhos, e o amaldiçoa. Vocês aqui me queimam hoje, mas você, Filipe, amaldiçoa você e a todos os seus descendentes. E mais, nem você, nem Nogaret, nem o Papa verão o aniversário de minha morte. E o fogo o consumiu. Filipe era um homem muito saudável. Poucos meses depois, sofre um acidente de cavalo, fica alguns dias na cama e morre. Nogaret, que era o ministro, escrevia à noite e num dia é encontrado morto. A suposição é de que tinha uma vela envenenada, mas o fato é que ele morreu. E o Papa, pouco depois, segue os dois para o inferno, que é onde eles devem ter ido. O fato é que os 3 morreram em menos de um ano. Mas olha o mais incrível, gente, presta atenção. Esta linhagem era a linhagem dos Capetos, que tinha começado no século X. Em 900 e alguma coisa, quando o último dos herdeiros de Carlos Magno morre, foi feita uma espécie de eleição e Hugo Capeto tornou-se rei da França. E desde Hugo Capeto, em 900 e alguma coisa, até Filipe o Belo, todos os reis franceses foram substituídos por um filho homem. É uma das poucas dinastias com esta, digamos, força no sangue que conseguiu passar de pai para filho, pai para filho, pai para filho. Pois bem, Filipe o Belo tinha 3 filhos homens,
todos saudáveis, todos casados. O primeiro que assume é Luís, que assume como Luís X. Ele tem uma jovem esposa, ela fica grávida, muita alegria no reino e Luís morre. Bom, fica aquela expectativa durante meses, será que será um filho homem, será uma filha mulher, será um filho homem? Nasce um bebê homem. Alegria, temos um herdeiro. No dia que vão batizar o bebê tem um piripaque e morre. Tem uma história que diz que envenenaram o bebê, que trocaram o bebê, o fato é que o bebê morre. Bom, o segundo filho assume o irmão do Luís, filho do Felipe, que chamava Felipe, e que foi Felipe o V, que também era casado, que não conseguia ter filho. Reinou durante uns 5 anos, a França teve várias catástrofes que não aconteciam normalmente, e ele morre sem filho. Assume o terceiro filho, Carlos, casado, não consegue ter filho e morre de repente. Extingue-se a linhagem dos Capetos. Quem assume o reino é um sobrinho de Felipe, filho do irmão dele, que vai, portanto, começar a dinastia dos Valois, que vai até muitos anos para frente. É incrível, pode ser uma coincidência, mas como dizem os espanhóis, yo no creo en las brujas, pelo que las hay. Um rei saudável morre, seus 3 filhos homens morrem, e foi a única vez que isso aconteceu na história da França. No futuro vou fazer um vídeo falando dos Templários, porque são personagens muito curiosos, monges guerreiros na Idade Média. Fica aqui como sugestão, primeiro conhecer a cidade de Avignon, onde tem ainda o Castelo do Papa. E muito perto de Avignon tem uma cidade zícola que chama-se Châteauneuf-du-Pape, onde se faz um dos melhores vinhos da França. Então anota aí essa viagem que você vai gostar. Recomendo também uma série de livros escritos por Maurice Druon, um grande escritor francês que chama-se Os Reis Malditos, aonde em 6 livros ele conta esta história com muitos outros detalhes deliciosos, absolutamente incríveis. É um dos melhores livros que eu li na minha vida, uma coleção de livros que vale a pena, você acha em sebos, mais difícil em livrarias. É isso, uma história curiosa de personagens muito divertidos. A Maldição dos Templários.